Muito boa noite, eu me chamo Ednardo Duarte. Sejam muito bem-vindos à Conferência Acadêmica Internacional Um Evangelho Público, Evangélicos, Neocalvinistas e a Sociedade. Que bela, linda oportunidade que o Senhor providenciou para todos nós. Eu imagino que você também está muito animado. Serão 2 dias inteiros, se nós desconsiderarmos essa noite, inteiros cheios de palestras, painéis, mesas redondas, apresentações de artigos, e um desejo que nós temos como organização é de que você aproveite esse tempo não apenas para as questões teológicas, filosóficas, teóricas, mas que você também se envolva em muita comunhão e interação com os seus irmãos em Cristo e que seja muito proveitoso para você. O nosso desejo é que exista entre nós, nestes próximos 2 dias, um encorajamento mútuo, nesse diálogo do neocalvinismo e as possíveis interações do neocalvinismo com a sociedade brasileira e a sua igreja. Então, acho que vale eu perguntar se vocês estão animados e desejar que sim, que vocês estejam muito animados para esse tempo. Se você precisar de tradução simultânea, hoje à noite, primariamente, nós teremos a palestra e o painel, primariamente em português, mas com algumas inserções de inglês. Então, você ainda tem tempo, durante todo o início, de se dirigir ao hall de entrada e pegar o seu fone para tradução simultânea, ok? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Dr. Matthew Kaeming para vir aqui ao palco e nos explicar um pouco sobre os bastidores desta conferência e sobre os motivadores desse encontro. Dr. Matthew Kaeming, please join us. Thank you so much, friends, brothers and sisters. It is truly an honor to stand before you and to welcome you to this historic gathering of evangelicals and neo-Calvinists who care deeply about the gospel of Jesus Christ. I have 3 little boys, and like all little boys, their favorite story about Jesus is Zacchaeus, that even small people are loved by God. As someone who is 2 meters tall, this story does not resonate with me. However, the story of Zacchaeus captures the heart of this conference and this gathering. When the tax collector meets Jesus, it is not simply his heart that is changed. His whole business, his relationship to his community and his country is transformed. Jesus calls his followers to be salt, light, and leaven in the world. The gospel is meant to have a public impact. One famous neo-Calvinist theologian, Herman Bavinck, argues that the gospel is a pearl that is precious, and it is a leaven, it is a yeast that rises all of society. And we together are going to be discussing tonight, tomorrow, and the next day, the ways in which the gospel influences all of public life, politics, economics, the arts, math, science, that an encounter with Jesus does not simply transform our hearts, but it transforms our whole lives. And so we have gathered here scholars of politics and the arts, scholars of business and sociology, the Bible and theology,
to explore God's calling for every square inch of his world, because we believe that Jesus comes to make his blessing flow as far as the curse is found. Amen? And so I invite you into a conversation about what this public gospel means and what the relationship is between two distinct groups of Christians in the world. Groups who would call themselves evangelicals and those who would call themselves neo-Calvinists. Sometimes these are similar people, and sometimes they are far apart. These groups are active in North America and South America, Africa, Europe, and Asia. Sometimes they get along and they play friendly. Sometimes they do not. This is going to be a space of creative conversation and exploration. And we are so grateful to all of you for coming. We are also deeply grateful for our sponsors and our host here, Mackenzie University, for their gracious hospitality. And so I welcome you, and I thank you for participating in this time. And finally, I would like to welcome to the stage here Guilherme, who is going to lead us in a brief time of worship before we begin. Would you please welcome Guilherme? Agora eu fiquei confuso se eu tenho que falar good evening ou boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Que Deus abençoe todos nós nessa empreitada. Vamos levantar, cantar 2 canções, exaltar o nosso Deus, exaltar esse Deus soberano sobre a criação, esse Deus que criou estrelas, mundos, mares, esse Deus que revelou sua palavra a nós, enviou seu Filho. Esse Deus que nos dá esperança. Esse é um hino bem conhecido, talvez, de todos nós. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por seu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantaremos agora sobre a nossa esperança, aquilo que movimenta os nossos passos no presente, aquilo que nos dá uma visão do futuro e que nos lembra da obra de Cristo Jesus. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos cantar agora um texto bíblico, Colossenses capítulo 1, uma canção que desde 2017 está conosco no Projeto Sola, mas uma canção que começou a ser cantada um pouco antes, e eu me lembro muito bem, um dos primeiros lugares que nós cantamos lá atrás, em 2016, em Goiânia. Alguns estavam presentes, alguns que estão aqui nesse auditório, uma conferência chamada Ideolatria. Foi quando nós descobrimos muita coisa sobre o pensamento neocalvinista no Brasil. E conhecemos pessoas e conversamos com pessoas. Foi um momento que conhecemos muita gente e ao mesmo tempo compartilhamos desde então. Não só a nossa vida e pensamento teológico, arte e tudo mais, mas os nossos ministérios, as nossas famílias, os nossos desafios e angústias. Então, para nós, assim, é bem especial cantar uma canção como essa, aqui nesta noite, numa conferência como essa também. Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha
Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. You may be seated. Thank you, Guilherme. Muito obrigado. Well, we begin tonight in Brazil. We begin tonight by exploring the place of a public gospel on the streets of Sao Paulo, here in the politics, art, newspapers, and the university life of Brazil. And we have a number of wonderful leaders for this conversation, exploring the relationship between evangelicals and neo-Calvinists here in the country of Brazil. We are going to begin with an opening address, a sort of setting of the table from Chancellor Robinson Grangeiro, and then we are going to have a panel of diverse experts on this topic to open up the conversation. But before we dive into that panel discussion, I would like to ask you to give a warm welcome to Chancellor and Dr. Robinson Grangeiro. Boa noite a todos que estão aqui nesta noite, que é, sem dúvida alguma, uma noite muito especial para todos nós
que estamos aqui presentes e certamente para tudo aquilo que daqui sairá a partir dessa conferência acadêmica de tão alto nível. Eu quero, de maneira muito alegre e grata, louvar a Deus pelo encontro que tivemos há 2 anos e meio, quando, vindo do Paraná, o Dr. George Haring e Matthew Kemick atenderam um convite da minha parte para que parassem um pouco em São Paulo, conhecessem a Universidade Presbiteriana Mackenzie e conversássemos sobre as possibilidades que já estavam, de alguma maneira, sendo conversadas com alguns líderes daqui do Brasil, para que nós pudéssemos colocar o país dentro de uma perspectiva de diálogo sobre a participação da nossa fé cristã reformada, em particular, do movimento neocalvinista na sociedade brasileira. E 2 anos e meio, e apenas 2 anos e meio depois, nós temos a alegria de estar aqui com um grupo muito seleto de participantes que vêm da Ásia, que vêm da Europa, da África, da América Latina, do nosso país, também dos Estados Unidos, do Canadá, gente que tem refletido sobre os temas próprios dessa interface de um evangelho público, da perspectiva neocalvinista, com todas as contribuições que o movimento evangelical também tem para a sociedade brasileira, de modo que eu fico muito feliz que Deus, apesar de nós, e de certa maneira também através de nós, todos que estamos aqui, tem coisas maravilhosas para fazer. Eu já mencionei o nome de 2 que são fundamentais para que essa conferência esteja acontecendo, Dr. Matthew Kemick, do Fuller Theological Seminary, Dr. George Haring, do Instituto de Pesquisa do Neocalvinismo da Universidade Teológica de Utrecht, e Dr. James Angleton, da Universidade de Edimburgo, é a terceira pessoa que faz parte desse grupo de pensadores e palestrantes. Mas eu gostaria de, também, em nome da Chancelaria do Mackenzie, agradecer a presença de todos os líderes religiosos, de todos os acadêmicos, professores e representantes de instituições parceiras, inclusive editoras, que estarão expondo as suas propostas de publicações sobre esse tema, e também os nossos professores e estudantes presentes aqui dos cursos de teologia, pedagogia, filosofia e outras áreas afim. Eu gostaria de fazer uma menção muito especial à pessoa do reverendo Juarez Marcondes Filho, que é o presidente do nosso Conselho de Curadores. Gostaria que ele pudesse ficar de pé e ser conhecido de todos. Gostaria de uma salva de palmas. Ele é a principal autoridade do nosso instituto, como presidente do Conselho de Curadores. Atendeu um convite muito especial e eu me sinto muito honrado, reverendo Juarez, pela sua presença aqui conosco. Queridos, deixe-me fazer uma provocação nessa palestra de abertura. A partir de uma metáfora, de uma esquina como tantas outras que existem hoje em qualquer grande cidade. E a provocação é: em qual esquina da história Maurício de Nassau e Abraham Kuyper poderiam se encontrar? Certamente, aqueles que estão aqui conhecem um pouco da história e da importância de Maurício de Nassau num período chamado Brasil holandês na nossa nação. E, obviamente, Kuyper é conhecido de todos nós, mas em qual esquina da história esses 2 vultos poderiam se encontrar? Por favor, tomem, obviamente, essa pergunta como uma metáfora, a esquina, porque a esquina é lugar em que as pessoas se encontram, ainda que depois eles possam ir em direções diferentes. Entendam também isso como uma provocação, um gancho para começar a minha fala, porque, obviamente, Abraham Kuyper e Maurício de Nassau não fazem parte da mesma época da história. Portanto, sem dúvida alguma, esse possível encontro seria fictício, mas muito simbólico, e eu gostaria de justificar por isso. Mas, para responder a essa questão, a essa provocação, é preciso talvez voltar à primeira metade do século XVII, na chamada Era Áurea dos Países Baixos, quando aqueles países pequenos, na sua extensão geográfica, desafiaram a maior potência militar do mundo, a Espanha, durante aquela guerra que, sintomaticamente, foi chamada de Guerra dos 80 Anos.
Naquela época, 2 companhias comerciais foram fundadas, e todos nós que conhecemos um pouco de história lembramos dela. Em 1602, a Companhia das Índias Orientais. Em 1621, a Companhia das Índias Ocidentais. E essa, sim, mais próxima da história do nosso país. As duas expandiram as fronteiras conhecidas e, economicamente, projetaram os Países Baixos, promovendo aquela que seria a maior era de expansão colonialista, inclusive no Nordeste brasileiro, de onde, alguns aqui sabem, eu venho. De certa maneira, aquelas companhias marcaram o conflito dos Países Baixos com aqueles países ibéricos, a Espanha e Portugal, em uma perspectiva não apenas geopolítica, mas em uma perspectiva daquilo que eu chamaria da primeira grande guerra econômica da época que eu chamaria de moderna. Nas palavras de Franz Leonhard Skelski, foi uma época em que, nos Países Baixos, o aumento da população por causa dos refugiados huguenotes e flamengos promoveram as condições para que também a vida cultural se desenvolvesse extraordinariamente. O ensino básico, naquela época, foi generalizado nos Países Baixos e o número de analfabetos diminuiu drasticamente. Em 1640, aquele pequeno conglomerado de países que fazem hoje um único Estado, já existiam 5 grandes universidades, inclusive uma delas que, de certa maneira, tem a sua origem nessa conferência também. Naquela época, as belas artes floresceram, homens como o artista plástico cristão Rembrandt se tornou conhecido, juristas como Hugo Grotius também, filósofos como Descartes e Spinoza, e cientistas como Jan Legg-Walter ficariam famosos naquela época áurea dos Países Baixos. E o que era interessante é que, independentemente da pública profissão de fé de cada um desses vultos, de cada um daqueles participantes daquela época, todos esses grandes vultos, prestem bem atenção nisso, todos esses grandes vultos holandeses encontraram na Igreja Reformada, que era a igreja do Estado daquela época, um elemento catalisador daquele que viria a ser o Estado neerlandês, visto que os conflitos com os espanhóis ainda obedeciam à lógica desde a paz de Augsburgo, que era cuius regio eius religio. A religião do Estado será a religião do dominador, ou do imperador, ou do rei da época. Naquela época, os olhos daquele povo, daquelas 2 companhias, principalmente a Companhia das Índias Ocidentais, se voltaram para o Brasil. Ali seria uma fronteira, e de fato se tornou, da expansão colonial dos Países Baixos. Em 1623, na Baía de Todos os Santos, houve uma tentativa frustrada, que acabou levando a frota holandesa a bater em retirada, aportando na Baía da Traição, quase na fronteira do norte da Paraíba com o Rio Grande do Norte, onde ali permaneceram por 6 semanas a caminho de uma volta, de uma rota de fuga para a Holanda. A convivência pacífica com os índios potiguaras, 6 deles resolveram seguir a frota e se tornaram os primeiros cristãos reformados indígenas do nosso país. E a figura de Pedro Poti se tornou emblemática. Depois ele volta, junto com aquela que seria a grande aventura do Brasil holandês, de 1630 a 1654. E é exatamente nesse período que surge a figura de Johannes Maurits van Nassau-Siegen, o Conde de Nassau, cuja história é fartamente biografada. O seu governo, naquele período, foi marcado pela liberdade de consciência e de religião, de grande desenvolvimento e expansão econômica, inclusive para os portugueses que ali viviam. Junto ao desenvolvimento colonialista holandês, surgiram, talvez desconhecido de alguns de nós, 22 igrejas reformadas, que iam desde Salvador até o Maranhão, com a presença maior em Pernambuco. Na Paraíba, meu estado natal, havia 7 igrejas, inclusive 3 localizadas entre os índios, e um presbitério foi formado a partir dos consistórios daquelas igrejas. Independentemente da leitura crítica que hoje pode ser feita daquele período da história, que associa aquele desenvolvimento a um feroz colonialismo europeu em terra latino-americana, com todos os seus desdobramentos em termos de exploração e extermínio dos povos originários, etc. O fato é que, na esquina da história do século XVII, 3 importantes esferas de soberania divina
Para usar uma importante expressão do neocalvinismo, o Estado, as instituições mercantilistas e a Igreja se encontraram naquela esquina da história. E a Igreja veio a reboque desse Estado colonialista, em muitos aspectos e momentos, como validadora daquele imperialismo que, de certa maneira, os holandeses traziam ao Brasil. Em certo sentido, como se caracterizaram da mesma maneira as missões católico-romanas e até a própria França Antártida, dos huguenotes e calvinistas, a Igreja estava a reboque de um projeto de poder político e econômico. Onde aparece, então, o nosso segundo personagem desse encontro imaginário na esquina da história, Abraham Kuyper. Em sua famosa participação na Stone Lectures em Princeton, em 1898, a tese principal das palestras de Kuyper é, por demais, conhecida por todos aqui. E a tese é que o calvinismo é mais do que uma coleção de dogmas teológicos, e sim um sistema abrangente de vida, em oposição a outras cosmovisões, tais como o romanismo e o modernismo, e talvez hoje acrescentaríamos também o pós-modernismo secularizado. A biografia e as realizações desse gigante cristão Kuyper serão certamente discutidos sob diversos aspectos nessa conferência em busca da contribuição singular do neocalvinismo para um evangelho e uma teologia pública no Brasil. Mas Kuyper, o homem de 10 cabeças e 100 braços, apesar de admirado por muitos, também enfrenta contestação. Uma das críticas enfatiza sua suposta contradição em validar o afã predatório colonialista holandês, embora criticasse a expansão colonialista inglesa, defendendo, inclusive, os trabalhadores ingleses por causa dos Inclusion Acts. A crítica de Kuyper, ou a Kuyper, seria para o neocolonialismo inglês, dizendo que todas as coisas previsíveis e calculáveis a serviço da máxima eficiência e da busca consciente de lucros, aproximando até mesmo a posição de Kuyper à posição de Leão XIII na sua encíclica Rerum Novarum. Outros afirmam que Kuyper e a sua proposta neocalvinista seria uma versão contemporânea de um totalitarismo ideológico, travestido de teologia pública aplicada àquele contexto em que viveu ou a qualquer outro contexto. Seria, segundo esses críticos, uma versão disfarçada de um tipo de teonomismo reconstrucionista, o que é, no mínimo, uma caricatura de mau gosto, visto que defender uma cosmovisão, inclusive a cristã reformada, neocalvinista, não é nem de perto sinônimo de totalitarismo ideológico, teológico ou político, a não ser para os defensores atuais de um ideário amorfo, baseado em suposta pluralidade e neutralidade epistemológica de ideias e de atos públicos. Nessa metafórica esquina em que Maurício de Nassau, portanto, encontra-se com Abraham Kuyper, parecem que, deste encontro, duas direções opostas se configuraram pela saída de ambos os personagens. Na minha perspectiva provocativa para o debate dessa palestra de abertura, é que esses dois personagens que se encontram nessa esquina saem para direções diferentes. E essa esquina é o Brasil, não aquele, o país do século XVII, quando era o campo de batalha dos impérios colonialistas da Península Ibérica e dos Países Baixos, mas este Brasil do século XXI. E o endereço dessa esquina é justamente essa grande oportunidade que se abre para o exercício de uma teologia pública reformada em diálogo com o que há de melhor no evangelicalismo brasileiro, como uma resposta uníssona, não necessariamente uniforme, ao que se hoje poderia ser chamado de cultura gospel, tão deletéria para a visão de Cristo no Brasil atual. Portanto, confundir Maurício de Nassau como colonialista, apesar do seu papel desenvolvimentista, mesmo que envolvido em um projeto realmente colonialista, assim como rotular Abraham Kuyper da mesma maneira, por sua cosmovisão calvinista abrangente, me faz afirmar que, para ser fiel à metáfora que estou usando, que se eles se encontrassem nessa esquina temporal, eles sairiam certamente em direções opostas. Mas não é isso que eu espero que nós façamos depois desses 2 dias e meio. Qual impacto, então, tem Maurício de Nassau no Brasil de hoje? Nenhum. Por outro lado, em relação a Kuyper, a resposta é obviamente outra, porque a direção que Kuyper foi é a mesma que agora nos encontramos, quando nos reunimos nessa conferência, cujo tema é um evangelho público, evangélicos, neocalvinistas e sociedade. Estar aqui,
galvaniza a minha e a expectativa de muitos aqui, que batalham em diferentes instâncias e instituições por alguns anos, de que o calvinismo ofereça ao país, enfim, uma visão cristã do mundo que seja mais consistente teologicamente e mais relevante para a sociedade brasileira. Na linguagem de Haslam, comentando a proposta de Kuyper em Princeton, ele diz: em contraste com a redução do calvinismo a uma ideia sectarista, confessional e denominacional, Kuyper apresentou o sentido do calvinismo, que incluía os seus aspectos históricos, filosóficos e políticos. Em termos de história, o calvinismo se referia ao canal em que a reforma havia se movido na medida em que não era luterano, anabatista ou sociniano. Filosoficamente, era um sistema de concepções que, sob a influência de Calvino, havia passado a dominar as diversas esferas da vida. Politicamente, foi o movimento na esfera política que garantiu as liberdades nacionais e constitucionais, primeiro na Holanda, depois na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Para Herman Bavinck, esse ser chamado calvinista é um cristão reformado, na medida em que este ser revela um caráter específico e uma fisionomia distintas, não apenas em sua igreja e teologia, mas também na vida social e política, na ciência e na arte. E, nesse aspecto, há contribuições extremamente positivas do evangelicalismo, que, como dois rios, se juntam, como dois afluentes, se juntam num grande rio caudaloso, especialmente quando esse afluente bebe da fonte de Lausanne, em 1974. Porque se há algo em comum entre o calvinismo e o evangelicalismo, é a vocação para armar a sua mesa de cosmovisão na feira pluralista desse mundo contemporâneo. E o nome disto é relevância, sem perda de fidelidade. Fidelidade a Cristo, o Senhor e o centro da sua igreja, seja para calvinistas ou para evangelicais de um modo geral, em suas diversas instituições, denominações e tradições, é a revelação de que o Senhor, que é o Senhor do mundo da igreja, também é o Senhor do mundo da sociedade, com as suas diversas instituições sociais. Nas palavras de Richard Moll, em relação ao neocalvinismo, ele afirma: essas são as verdades centrais importantes, e uma vez que as tenhamos compreendido, devemos ser capazes de resistir às formas que as visões de mundo alternativas nos encorajam, por exemplo, a ver a pessoa humana como a mais ampla autoridade do universo. Ao invés disso, Moll apresenta a nossa vocação de dedicar nossas vidas a satisfazer impulsos religiosos que não exigem nenhum reconhecimento de que somos pecadores. Devemos desesperadamente nos voltar contra isso e dizer que precisamos desesperadamente de um Salvador enviado do céu. Assim sendo, por óbvio, tanto o calvinismo como o evangelicalismo brasileiros têm seus retratos desfocados e suas caricaturas muitas vezes difundidas na internet e na televisão. Mas nada que não possa ser tratado, inclusive com reflexão que saia dessa conferência. Somos pecadores, mas somos regenerados e em missão. E assim também devem ser os movimentos e instituições que representamos aqui nessa conferência, sob o risco de, nessa esquina da história, pegarmos a Rua de Nassau e não a Rua de Kuyper. Proponho que saímos daqui com reflexões profundas, mas também com um esboço de propostas cristãs voltadas para o bem comum, preocupados com toda a vida, porque se tudo na vida diz respeito a Deus, o que, em outras palavras, é exatamente a proposta de Kuyper, de que não há nenhum centímetro quadrado no universo que Jesus não afirma a sua soberania, então o Evangelho precisa ser público, e não uma subcultura de um gueto religioso que se torna totalizante como os impérios colonialistas do passado. Mais de neocalvinismo, mais de evangelicalismo, ambos ancorados na história, e menos de neocolonialismos gospels, inclusive de matriz religiosa, que torna o culto em espetáculo, a teologia em uma ideologia de dominação e o mundo eclesiástico em um negócio religioso. Quero concluir a minha fala, que é mais de provocação, resgatando aquilo que está proposto como questões a ser respondidas ao fim dos nossos trabalhos aqui nessa conferência. E são elas: como o caráter teológico e os métodos do evangelicalismo e do neocalvinismo têm formado suas posturas e práticas na vida pública brasileira. Como essas duas tradições têm se relacionado uma com a outra no decorrer da história em contextos globais diversos, como a Holanda, o Brasil, a África do Sul e tantos outros lugares. Como
se pode avaliar os julgamentos éticos e morais do evangelicalismo e do neocalvinismo nas esferas política, artística, econômica, educacional e etc. E pensando daqui para frente, porque sempre devemos pensar para frente, de que formas essas duas tradições globais podem informar, desafiar e transformar uma a outra com vistas a um futuro mais produtivo. Como se diria? Que comecem os jogos. Ou melhor, que comecem as reflexões, diálogos e debates. Deus nos conduza, Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, reverendo Robinson Grangeiro. Convido você a compor o nosso painel. Nós vamos ter um tempo agora de perguntas e respostas, processamento. Convido também o Dr. Matthew Kaming a se juntar. Ele será o nosso moderador. E também gostaria de convidar os dois colegas, Dr. Fabrício Tavares e Tiago Melo, para se juntarem a nós e participarem deste tempo de perguntas e respostas. Eu gostaria de aproveitar também esse instante para lembrar vocês, primeiro agradecer àqueles que não estavam desde o início pela presença, que bom que vocês estão aqui. E gostaria apenas de relembrar que logo após o nosso painel, eu vou dar um ou outro aviso apenas, muito rápido, alguns segundos, e nós teremos uma recepção para aqueles que estão inscritos no nosso evento, né, que participam do evento, fizeram seu registro, tudo certinho. Você pode se encaminhar à esquerda aqui para o pátio do colégio, e também convido vocês, durante essa recepção, a se deslocarem para o prédio de número 20, aqui atrás, onde nós temos editoras e organizações cristãs com suas obras, materiais e tudo sobre os seus ministérios. Então, curtam esse tempo também. Dr. Matthew. Thank you all. Is Fabrício here? Or Ednardo, would you like to join our panel? Tentarei encontrá-lo. Okay. Thank you very much for your hospitality with the English language. It is my punishment for not learning Portuguese that I get to wear this stylish earphone. Tiago, I wonder if we might start off just with a brief introduction. I wonder, can you talk just a little bit about your own background with Neo-Calvinism and public theology, and tell us just a little bit about your work, please. Thank you, Matthew. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer estar com os colegas e amigos. Tinha muita gente que eu estava ansioso para ver. A conferência é legal, mas o mais legal são as conversas, né? São os cafés e tal, e essa oportunidade que a gente teve também de ficar com o pessoal, aprendendo com eles ali nesses 2 últimos dias, foi um prazer também enorme. Então, eu agradeço ao pessoal também. Bom, eu acho que um pouco da minha história com o neocalvinismo, ele começa com o próprio Abraham Kuyper. Eu não comecei por outra via, né? O Guilherme estava até falando quanta gente começou pelo Schaeffer, né? Aqui no Brasil, né? Mas no caso o Abraham Kuyper foi a porta de entrada. Eu acho que ele é quem me deu uma perspectiva de que era possível uma teologia pública. E à época eu estava bem ativo numa igreja presbiteriana, como parte, enfim, da equipe ministerial, parte da equipe pastoral. Então, eu estava ali, de alguma forma, trabalhando, né, em prol de uma teologia pública mais eclesial, e eu descobri no Kuyper uma oportunidade de expandir os horizontes. Então, foi assim que eu comecei. Aí, depois, eu fiz meu mestrado em Ciências da Religião, mas fiz uma dissertação sobre teologia pública neocalvinista, o que me fez perceber que o neocalvinismo ele continua, né? Não é só o Kuyper, o Dooyeweerd e o Bavinck, né? Nós temos ali diversos autores contemporâneos que também nos ajudam a pensar o neocalvinismo, e eles é quem me abriram os olhos para
uma teologia mais contemporânea, né? E aí foi baseado neles que eu tive a oportunidade de fazer o meu trabalho de dissertação. Hoje eu pesquiso outra coisa no meu doutorado, mas, de qualquer forma, o neocalvinismo foi muito importante e continua sendo importante na minha formação intelectual para pensar teologia pública aqui no Brasil. Eu acho que agora o Fabrício está aqui, né? Ele pode falar. Fabrício, I have been told that sometimes Brazilians are late. Welcome, sir. I wonder if you might tell us a little bit about the work that you do and your own connection to Abraham Kuyper and Neo-Calvinism. Okay, thank you. Boa noite. Eu acho que a minha caminhada relativamente ao neocalvinismo, como eu já narrei para alguns amigos e colegas desde ontem à tarde até hoje, se deu com a descoberta desse livrinho chamado Calvinismo, a Stone Lectures, numa livraria evangélica. E achei interessante o título, Calvinismo. Eu já estava dentro da teologia reformada, mas uma teologia reformada muito pietista, de veio puritano, e comecei a ler. Obviamente, já tinha ouvido falar de alguns autores, por exemplo, o Van Til. E quando comecei a ler essa ideia de cosmovisão, que vem, como nós bem sabemos, de certo modo, do James Orr e outros autores, eu fiquei impressionado precisamente com a capacidade que o Kuyper tinha de síntese. É um autor, de certo modo, barroco, grandiloquente, com alguns ímpetos românticos, de acordo com o termo romântico entendido na filosofia e na literatura. E então, dali para Bavinck foi simplesmente um passo natural. A primeira obra que eu traduzi do Kuyper, se eu não me engano, foi aqui conhecida como Sabedoria e Prodígios, Wisdom and Wonders, que é a parte do Common Grace dedicada precisamente às artes. E eu sou, primeiramente, um professor de literatura. Então, sempre me interessou essa questão da estética, da arte. E, aliás, esse foi um dos elementos que mais me atraiu no Kuyper, no primeiro momento, porque ele dava alguns recursos teológicos, precisamente que permitiam a superação desse abismo existente entre, por vezes, uma prática pietista dentro da igreja e o engajamento cultural que eu, como professor, eu, como acadêmico e como cosplay de artista, tento fazer. Então, como eu dizia, o primeiro livro do Kuyper que traduzi foi, se não me engano, em 2015, publicado, Sabedoria e Prodígios. E depois, tão interessado estava eu na obra do Kuyper, que fui atrás de outros artigos. E assim, um marco, a meu ver, essencial, pelo menos para a editora para a qual eu trabalho, que é a Monergismo, imagino que talvez a maioria aqui conheça, foi a publicação do Filosofia da Revelação, do Herman Bavinck. Eu demorei 4 anos para fazer a edição anotada desse livro, e eu creio que, de fato, ele, para mim, foi uma experiência muito grande, de superação, exigiu uma série de pesquisas, e quero eu acreditar que foi também um marco na igreja, porque trouxe precisamente uma visão mais profunda da teologia. Então, basicamente é isso, né? E depois fui para o Hermann Doiver, alguns aqui talvez vão me anatematizar por isso, né? Mas eu me considero, de certo modo, um doiverdiano, e até agora tento contribuir dessa forma. Okay. Dessa forma para a teologia reformada brasileira. Thank you very much. So it occurs to me that I have not really introduced myself. My name is Matthew Kamink. I'm a professor of Fuller Seminary of Ethics and Public Theology. And I have 2 areas of research. The first is the connection between faith, work, and the marketplace. And I found Kuyper while I was really working as a pastor in New York City. I was a young pastor in Tim Keller's church, which does a lot of ministry with
Christian professionals working in business and helping them think about the connection between the gospel and their life in business and the marketplace. And I found Abraham Kuyper's work to be extremely helpful because some of them felt guilty, like if they were a good Christian, they would become a pastor or a theologian. But Kuyper helped them to see that they can glorify God in business and in the marketplace. And I ended up writing a book about the connection between work and worship, labor and liturgy. The other area of interest for me is religious freedom. And I talk about the debate over Muslim immigration in the United States and Muslim immigration in Europe, and the ways in which Christians either run away from Muslims or try to fight Muslims, and how Abraham Kuyper offers a third way, a way for you to disagree with Islam, but also demonstrate hospitality and offer religious freedom even to those people that you disagree with. And one of the things that was interesting to me was how Abraham Kuyper helps us to deal with political fear and political disruption. And that's actually where I'd like to start our conversation, not so much with politics, but with fear and disruption. We can talk about the experience of disruption in the arts. We can talk about the experience of disruption with technology, or the way in which education is being disrupted by AI. But I know in my own American society, we are dealing with disruption and fear in lots of different areas of life. And I have found neo-Calvinism to be a resource in a time of fear. But I'm wondering if you feel the same way. And what sorts of resources do you find within Abraham Kuyper and neo-Calvinism for thinking about a time of social, cultural, political disruption and fear? Would one of you like to start? Chancellor. Deixa-me andar um pouquinho atrás e dizer, diferentemente dos queridos colegas aqui, por mais paradoxal que possa parecer, o meu encontro com Kuyper foi pela boca de um dos maiores evangélicos que a gente pode chamar, que foi John Stott. Em 1986, eu estive no London Institute for Contemporary Christianity durante um período de estudos. Eu estava terminando o meu curso teológico no Seminário Presbiteriano do Norte e recebi a scholarship e estive lá. E foi a primeira pessoa que mencionou, numa das palestras que ele deu, a figura de Kuyper. E naquela época, curiosamente, alguém poderia dizer, mas Stott, Kuyper, quer dizer, na verdade, naquela época em que esse abismo parecia não estar tão aberto entre evangelicalismo e neocalvinismo, como alguns tentam colocar hoje, era muito comum que um cara como Stott pudesse mencionar Kuyper como uma das referências dele nas palestras que ele dava diariamente lá para os estudantes. Dito isso, então, eu entendo que essa questão de lidar com o medo, particularmente no ambiente educacional, no ambiente do contraditório, a academia é um lugar do contraditório, é um lugar do pensamento diverso, e a diversidade de pensamento parece ser muito amedrontadora, principalmente quando você tem uma perspectiva que confunde cosmovisão com proposta totalizante de pensamento. E isso me parece que em Kuyper é absolutamente ausente. E talvez por isso ele faça essa ponte tão facilmente. Para mim foi surpresa quando eu comprei as obras completas dele, os 13 volumes, que saiu em inglês mais recentemente, ver que ele escreveu um livro inteiro, que para mim era desconhecido, sobre o islamismo, da sua famosa viagem ao mundo islâmico naquela época.
numa época em que o islamismo era visto muito mais como uma curiosidade exótica pela Europa, ainda que houvesse aquele tempo das guerras turcas e tudo mais que aconteceram na idade da Reforma, mas era ainda um elemento exótico, devido à dificuldade de conexão entre o Ocidente europeu e o mundo islâmico, pelo menos o mundo islâmico para onde ele foi. Então, eu entendo que essa questão de Kuyper ser capaz de criar essa ponte e superar esse medo do diverso, do contraditório, ele está na perspectiva de Kuyper da graça comum, do bem comum e da possibilidade de que esse diálogo não deveria produzir terror para o cristão, mas oportunidade para manifestar o amor de maneira concreta, pela hospitalidade, e perceber no outro muito mais do que um campo missionário para ser conquistado, mas uma pessoa digna do ponto de vista da imagem de Deus, que eventualmente pode ter pensamentos teológicos, ideológicos diferentes. E me parece que isso é muito importante no ambiente educacional, por exemplo, aqui quando nós temos na universidade. E principalmente nessa universidade, que apesar de ser universidade presbiteriana, tem um contingente de professores e de alunos não presbiterianos imensamente maior do que nós poderíamos imaginar. E aí eu quero concluir minha fala, para não ficar longo, com uma experiência que particularmente nós passamos no trabalho da chancelaria, que inclui o Ministério das Capelanias, né? Recentemente, alguém identificou que havia uma jovem muçulmana, nossa aluna, aqui, que todos os dias, na hora das suas rezas, ia à nossa capela que é, obviamente, consagrada ao culto cristão. E, pelas câmeras, nós observamos que ela chegava, estendia o seu tapete de oração, se curvava na direção de Meca e orava. E então alguém perguntou para mim o que fazer. Eu disse, nada, deixe ela orar, deixe ela participar. Em algum momento, algum capelão, alguma pessoa pode se aproximar depois da sua reza e, de repente, encetar um diálogo. E eu fico pensando assim, que medo nós temos de que, naquele espaço que para nós é sagrado, alguém não possa fazer esse ato, que para ela faz sentido. Parece ser uma coisa arriscada demais, porque é justamente disso que o medo subsiste, do risco que parece demais. Mas Kuyper tinha uma tranquilidade para lidar com esses riscos que são amedrontadores, que é extremamente atraente. E isso ele prova na relação com o islamismo, na sua obra e na sua própria prática, como o Richard Moll também faz em todo o trabalho lá no centro, em Fuller, o fez. Né? Yes, that's wonderful. So one of my best friends is a Muslim, and we are writing a book together right now about religion and politics, and it is very difficult to write together because we disagree. I disagree with my friend about both religion and politics, and we are trying to write together. And we actually do a podcast together where we talk about our deep differences. But Abraham Kuyper helps me to approach him not with fear, but with curiosity and with care and with hope. And Fabrizio, I wonder if you might speak to us about the arts and how the arts can be a place of disruption and fear for Christians, and perhaps how Neo-Calvinism might help you as you think about those things. Ontem nós falávamos precisamente da questão de como o neocalvinismo pode ajudar nessa área, na área da estética. Não vou criticar, obviamente, até porque amo esses autores, mas quando nós lemos, por exemplo, o Doiver, e ele fala da questão do núcleo de sentido, meaning nucleus, acho que é a tradução, não é? Para o inglês. O núcleo de sentido da arte, segundo o Doiver, é a harmonia. E, claro, Doiver não é um esteta, ele é um filósofo de grande erudição, mas, obviamente, como qualquer um de nós, está limitado ao seu contexto. E o contexto artístico que Doiver tem em mente é a Europa, principalmente a arte europeia do século XIX. E a grande questão, a questão pertinente é, o que falar, por exemplo, de
literatura de horror, literatura de terror, ou até de filmes experimentais. O horror tem algum espaço dentro da criação artística, digamos, cristã? Eu creio que sim. Se você, por exemplo, analisa grandes escritores católicos franceses do século XX, Georges Bernanos, o seu livro Sob o Sol de Satã, o próprio título já é bem sugestivo, você vê essa questão do terror, do mal, a presença do mal no mundo. Ou a própria Flannery O'Connor, muitos de vocês já conhecem, porque ela já foi traduzida aqui para o português brasileiro. Então, eu creio que nós podemos, de fato, buscar nessa matriz neocalvinista elementos para tentar entender esses elementos disruptivos da arte. Isso não é algo exclusivo da arte moderna, nem da arte contemporânea. A própria ideia de disrupção, de certo modo, está ligada à arte. Mas, com relação ao neocalvinismo, eu creio que há dois pontos que podem, talvez, dois princípios que podem, talvez, nos ajudar a compreender melhor as artes. Eu acho que há uma ênfase no neocalvinismo, na unidade e na diversidade. Como o livro do professor James, Trindade e Organismo, Trinity and Organism, uma das facetas, digamos assim, dessa obra externa ou obras externas à Trindade no mundo é essa unidade hífen na diversidade, diversidade, e a diversidade hífen na hífen unidade. Ou seja, esses dois polos, a unidade na diversidade, a diversidade na unidade, existem no corpo humano, você vê. O corpo humano é uma unidade, mas há vários órgãos trabalhando, é um sistema complexo. Na igreja, nós vemos isso, na sociedade. Então, esse apreço pela unidade e pela diversidade implica que a criação de Deus é também uma dádiva graciosa. A graça se manifesta não somente na salvação, na redenção, mas também na criação. É aquilo que filósofos católicos como o Ferdinand Ulrich chamava de a criação dadivosa, a criação como uma grande dádiva, a criação como um presente de Deus, um transbordamento de amor da parte de Deus pelas suas criaturas. Então, quando nós falamos de arte, é preciso pensar pluralidade. Não há só um modo de fazer arte. Hoje em dia nós falamos com certa tranquilidade sobre a arte asiática, a arte africana, a arte brasileira, que seja. Diversas manifestações, diversas formas que surgem ao longo do tempo, ao longo da história, em diversas comunidades. Então, basicamente, eu creio que dentro da matriz neocalvinista, nós podemos sim ter esses elementos que, mais uma vez, afirmam o cristianismo sem negar a modernidade e que afirmam a modernidade sem negar o cristianismo. Aliás, modernidade é um tema pelo qual também sou obcecado, tanto que dediquei 700 páginas para ela. Então, é isso. Eu creio que é uma teologia da esperança, né? Mas não a teologia da esperança. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Thiago. I wonder if you might speak to fear. You may have your own ideas on technology or politics, but fear and disruption. Yes. Sim. Bom, eu acho que eu estou com o Robson quando ele fala que é importantíssimo que o neocalvinismo ele faça a ponte com a mentalidade evangélica, digamos assim, né? Não sei se é bem isso, porque eu acho que a gente tem alguns recursos dentro da teologia neocalvinista que são mais ou menos familiares aos evangélicos. Quando a gente fala sobre uma centralidade de Cristo, os evangélicos vão falar isso aí, né? Quando a gente fala sobre a integralidade da criação de Deus, talvez alguém fale, não, talvez não é bem assim, né? Talvez pela nossa vertente um tanto dualista, né? Eu ia mencionar isso, né? A gente fala sobre, não é? Sobre, enfim, Deus ser soberano sobre todas as coisas, todas as esferas da sociedade, e todo mundo diz amém, mas eu falava assim, então vamos trabalhar para o bem comum, e usando aqui o termo do Richard Mouw, de pluralismo confessional, né, que é a ideia de que existe não só um pluralismo estrutural, que são as esferas da sociedade, que é uma das traduções, aí, um desdobramento, melhor dizendo, das esferas de soberania, porque, veja, depois do Kuyper tiveram enormes contribuições de contemporâneos, dos neocalvinistas contemporâneos, ao conceito de esfera de soberania, que foi um tanto pouco desenvolvido pelo Kuyper, né?
E alguns teólogos, por uma via mais teológica, desenvolveram esse conceito por meio de 2 termos. O termo pluralismo estrutural e pluralismo confessional. Tem algumas diversidades aí nessa nomenclatura. Alguns dizem que são 3, outros dizem que são 4, mas essas são as 2 básicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o pluralismo confessional, ou seja, de que nós podemos trabalhar para o bem comum, independente do tipo de confissão que as pessoas elas têm, né, elas abraçam, isso quer dizer qualquer tipo de religião, mas também a não religião, né, isso talvez seja mais desafiador para o cristão evangélico. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, né, o medo ele pode vir desses aspectos menos familiares. Só que a oportunidade está justamente nos aspectos familiares, naquilo que nós compartilhamos com a mentalidade evangélica, porque, veja, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem os evangélicos são a grande massa, né, protestante. Nos Estados Unidos tem até a diferença entre a mainline church, né, e os evangélicos, que é os evangelicals. Aqui no Brasil, a gente tem evangélico para qualquer coisa, né, que não seja católico. Não é católico, não é ortodoxo, é evangélico. Né? Pode ser presbiteriano, pode ser batista, pode ser Assembleia de Deus, pode ser qualquer tipo de coisa. Então, quando nós falamos sobre neocalvinismo no Brasil, e pensando em pontes para vencer o medo, nós temos que pensar em como o neocalvinismo pode ser reimaginado num contexto de evangelicalismo. Não é? E, para isso, essas primeiras pontes são bem mais importantes do que de esticar a corda na onde a gente tem menos familiaridade. Embora seja necessário como segundo passo, caso contrário, a gente não vai desenvolver nenhum tipo de teologia neocalvinista aqui. Nós vamos simplesmente pegar assim, um pedacinho do neocalvinismo que cabe ou que é familiar à mentalidade evangélica e esquecer do restante, que são coisas importantes, embora desafiadoras para nós. One thing that was very important to Abraham Kuyper was he didn't want his movement to be seen really as conservative or progressive. And oftentimes, all of us can be drawn into ideology. We've used the word ideology tonight. And I wonder, as you study Kuyper, how you see him trying to avoid or criticize both a conservative posture towards the world and a progressive posture towards the world. Now, I use those words as an American, and the words conservative and progressive mean something specific to me, and they would have meant something slightly different to him. But I wonder if you might talk just a little bit about how Abraham Kuyper wanted to remain rooted in the orthodoxy of the Christian faith, rooted in Scripture, centered on Christ, and yet also be an explorer, be a developer, be a creator. How does Abraham Kuyper, in your mind, and just neo-Calvinism in general, think about that, avoiding the dangers of conservatism and progressivism? And that might look different for you all in Brazil, and I'm wondering if you could speak to that tension at all. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que quem tem celular se coloca nessa situação. Alguém disse assim, pastor, esclareça esse negócio direito aí, como é que tem muçulmano orando na capela do Mackenzie. Gente, não é um culto muçulmano islâmico por alguém que porventura pensa. É apenas um momento em que a gente entendeu que era muito melhor acolher, até porque, para a pessoa, aquele espaço é um espaço sagrado e já é uma boa ponte da gente conversar. Imagina, no mundo secularizado como hoje, uma pessoa diz assim, aquela capela é um lugar sagrado. E esse foi o grande resgate que a gente fez na capela do Mackenzie, quando eu assumi em 2000, aqui na chancelaria. Mas, então, fazendo uma reflexão sobre isso, eu acho que Kuyper, desde o começo, assim como Calvino, não desejou necessariamente criar um sistema totalizante. Eu usei essa palavra em vários momentos aqui. Inclusive, ele, na sua Stone Lectures, ele faz claramente essa observação de que a raiz mais profunda daquilo que ele estava propondo, do calvinismo como um sistema abrangente de vida, era Cristo. E a própria crítica que ele faz ao romanismo
e ao iluminismo francês, depois da Revolução, já mostra a aversão que ele teria de ser rotulado por ideologias, que naquela época as dominantes eram essas, as grandes cosmovisões. Ele fala também da cosmovisão islâmica no texto, mas se ele hoje estivesse dizendo, uma das coisas que ele diria certamente é: eu não quero ser visto como progressista, eu não quero ser visto como conservador, justamente pela tendência dessa ideia totalizante de retirar Cristo do centro da reflexão e da própria prática do evangelho público. Então, essa aversão, me parece, é uma aversão bastante equilibrada, é uma aversão equilibrada, se é que eu posso usar esse termo, porque permite que esse diálogo dessas pontes seja possível. Porque, como a gente sabe, e não é diferente aqui no Brasil, Matheus, é que a gente também vive esse grande dilema de, sendo cristocêntrico, não cair em posturas ideológicas conservadoras ou progressistas por prazer a essas posturas, mas sempre através de alguma identificação com alguns postulados de um e do outro, no entanto, ter o senso crítico a partir da cosmovisão cristã, a partir da ótica de Cristo, desses dois questionamentos. Então, me parece bastante lógico que, sendo neocalvinista, nós não caiamos nessas rotulações, nessas armadilhas ideológicas que nos fazem, na verdade, presos a estruturas contra as quais nós estamos lutando quando proclamamos a centralidade de Cristo e do Evangelho. E, infelizmente, isso tem acontecido, e não somente nos Estados Unidos. Todos os brasileiros aqui que estão no auditório se lembram do que aconteceu em 2022, quando das eleições presidenciais, e todo o dilema que houve aqui, que foi muito parecido com o que houve lá e que certamente se avizinha em 2026. E é curioso que esse dilema é trazido por forças que se colocam como em nome dos evangelhos, mas tem muito pouco do verdadeiro evangelicalismo original, e aí eu estou usando a ideia de Lausanne, e também do próprio neocalvinismo. É o que eu chamei na palestra de caricaturas. Caricaturas muito deletérias para o evangelho hoje. Não há nenhuma pessoa nesse auditório aqui que não se envergonhe daquilo que é chamado de evangélico hoje, no Brasil. E por isso que eu entendo que essas duas grandes forças, do neocalvinismo e do evangelicalismo, se conseguirem fazer aquilo que foi proposto aqui, de uma ponte, podem abstrair suas diferenças, talvez não seja a melhor palavra abstrair, mas refletir sobre as suas diferenças, mas manter o núcleo comum, que no caso de ambas é Cristo, é a centralidade do Evangelho. Por isso que eu acho que a proposta de Kuyper é tão atual quando a gente pensa em termos de progressismo e conservadorismo hoje, como foi naquela época, quando ele refletiu sobre o romanismo, sobre o iluminismo francês e o próprio islamismo como cosmovisões totalizantes e insuficientes, porque uma coisa interessante é isso, é que a cosmovisão ou a ideologia totalizante, ela se revela como absolutamente insuficiente, justamente pela ausência de Cristo no centro. Bem, me parece que é importante que a gente seja honesto, né? De que forma? Que a gente tenha a capacidade também de fazer os diálogos autorais, né? Diálogos personalizados, se eu posso dizer assim. Alguém pode me chamar de pós-moderno por causa disso. Mas eu quero dizer assim, veja, nós podemos ter ali uma série de conceitos que a gente abraça do neocalvinismo e ainda assim dizer, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Eu acho que é importante que a gente não coloque a nossa identidade em nenhum tipo de posição política, porque nós temos ali uma certa certeza ou uma segurança, ou seja lá como você queira chamar, que ela certamente transcende qualquer tipo de pertencimento político. No entanto, a nossa vida não é tão abstrata assim, né? Ela é concreta, né? Ela é situada, histórica, contextual, economicamente. Cada um de nós aqui tem, né, diferentes recortes, experiências de vida que nos levam para uma determinada faceta da política, né? E quando a gente se envolve num engajamento assim, pelo menos do diálogo público, do debate público, isso certamente nos leva a pensar sobre qual que é a identidade política do cristão.
Alguns vão dizer assim, olha, não, eu acho que o cristão ele é mais compatível à direita, ele é mais compatível à esquerda e tal. É importante que a gente fale assim, não, ele não é mais compatível de forma absoluta com nenhuma das duas, mas eu não acho que seja assim prudente da nossa parte abstrair a nossa capacidade de fazer esses diálogos autorais, sabe? Ser um neocalvinista e ter a sua percepção política acoplada ao seu neocalvinismo. Eu sei que isso pode parecer assim um tanto abstrato também, mas o meu objetivo é só porque, assim, para ser bem honesto com todos vocês, eu acho que existe existem muitas intenções interessantes quando a gente fala sobre não nos adequarmos à direita ou à esquerda. Mas a maioria das pessoas que falam disso, elas estão bem alinhadas a um lado político, sabe? E é importante que a gente seja honesto em relação a isso. Porque há espaço, não para o medo nesse sentido, de ser identificado de um lado ou de outro, mas espaço para essa percepção, para essa apropriação crítica do neocalvinismo em cada um e cada uma de nós, né? Então, é nesse sentido que eu acho que, eu concordo plenamente com o que o Robson falou, mas acho que assim, na vida concreta, né, do engajamento público e político, por vezes nós temos que nos aliar, não é? Alguma coisa, seja algum projeto, alguém, né, um político, um voto, a gente tem que votar, a gente tem que se posicionar, né, a gente se posiciona sobre o problema A, problema B, e isso, por vezes, vai nos levar a caminhos que nos identificam mais como direita ou como esquerda. Eu não acho que isso seja um problema, sabe? Mas não como subscrição confessional absoluta, né, que é a ideia do totalizante. Isso. Como Exatamente. subscrição confessional absoluta. Né? Mas aí é importante a gente ter esse tipo de honestidade, sabe? Porque isso nos leva para uma questão muito concreta. A vida do Kuyper é muito... veja, a gente só está falando de Kuyper aqui, né? Você vê o quanto esse homem foi gigante em sua capacidade de abraçar coisas. Né? A gente poderia estar falando de tantos outros neocalvinistas aqui, mas está falando dele, até agora, porque ele realmente teve muito impacto. Então, imagine a vida pública dele. Né? Eu me lembro quando eu estava lendo, para minha dissertação, algumas biografias do Kuyper, e tem uma biografia que o autor ele fala sobre a graça comum que surge da vida pública do Kuyper. Ele como político, né, ele como primeiro-ministro da Holanda, sabe, ele teve a necessidade de desenvolver o pensamento que colocasse um chão comum entre eles e aqueles que não partilham da mesma fé que ele. E assim nasce a graça comum, o conceito de graça comum. Né? Ou seja, você percebe que ele está saindo ali, né, digamos assim, do engajamento público dele, é da vida concreta, histórica, situada, social, cultural e economicamente, que surge a capacidade dele de dialogar conceitualmente com aqueles que estão ao seu redor. Então, acho que é nesse sentido, sabe, que é preciso fazer também esse tipo de diálogo honesto com a gente mesmo, sabe? Wonderful. I wonder if, Fabrizio, if you might take this, if we might leave politics for a moment and speak about conservatism, progressivism actually in the arts, and sort of a grounding in faith and a willingness to explore and develop and take risks that you might, how do you think about those kinds of categories for yourself of being grounded in Christ? You are rooted in Scripture, and yet you explore art galleries, you explore films, you explore literature, you take risks, you take creative risks. So I wonder if we might perhaps not make this so theoretical, but actually for your own lived experience, you, Fabrizio, are rooted in Christ, and yet you are also exploring the arts, developing, taking risks. How do you think about that as a neo-Calvinist, that sort of rootedness, and yet your branches are going out? Tentarei responder aqui da maneira menos abstrata possível, menos teórica, embora seja um pouquinho difícil para mim. No caso... Philosophers. no caso, é interessante pensar isso porque, sem entrar em política, também a arte foi cooptada aqui no Brasil, não só no Brasil, estou falando do contexto, porque eu concordo com o Tiago, a questão de que, por vezes, esquecemos que o ser humano é um ser enraizado linguística, histórica e socialmente.
E ficamos pensando no homem como uma espécie de sistema de proposições lógicas. E não é isso, o ser humano não é isso. Como diria certo filósofo, que admiro muito, o coração bate antes de a cabeça pensar. Não é? Então, de fato, só estamos aqui pensando porque vocês e eu, né, nos alimentamos em algum momento, tomamos água, né, e nossa fisiologia coopera para que nós possamos aqui falar, sentar, olhar, tocar. Então, a arte também foi cooptada politicamente no Brasil, de modo que qualquer filme, digamos, eu digo filme porque o cinema ainda é uma forma artística mais acessível. A pessoa sabe que ela, entre aspas, despenderá 2 horas, 1h30 da sua vida. Num livro, não é possível calcular isso. Não dá para calcular quanto tempo você levará para ler, digamos, Dostoiévski. Não dá para você calcular isso. Então, a arte foi cooptada de modo que, não só para críticos, muitas vezes críticos têm problemas na hora de analisar um filme. Exemplo concreto, o Som da Liberdade, não é? Som da Liberdade, ou aquela abominação chamada Nefarious, né? Sabe qual é? É o novo, que é um sujeito que está ele está na Câmara aguardando a execução, e ele diz que está endemoniado. Então, no meio da direita, isso circulou. Não é isso mesmo, Nefarious? Ninguém viu, só eu que vi esse pesadelo? Não é? Então, só eu que vivenciei esse pesadelo aqui. Então, o filme foi celebrado por quê? Porque é um filme político, é um filme produzido por mormons, se eu não me engano, nos Estados Unidos. É um filme notoriamente republicano, segundo os Estados Unidos, com todo aquele aparato cosmovisional, toda aquela visão, nem seria o termo correto, mas todo aquele aparato ideológico dos republicanos, e foi celebrado. Se você criticasse o filme, você era tido como alguém que adotava ou aprovava posturas anticristãs. Porque o filme critica questões como aborto e outras coisas mais. Então, se você critica formalmente o filme, logo você está concordando com o conteúdo. Então, é claro, isso é uma visão pobríssima do que é arte, do que é crítica literária, do que é crítica cinematográfica, mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Então, eu penso o seguinte, os criadores, né, quem escreve ou quem faz alguma coisa. Eu estava conversando com um amigo meu que é romancista, ele é católico, e ele escreveu um livro, um romance, que se insere naquela tradição que chamamos de homens do subsolo, a partir do próprio Dostoiévski, ou seja, aquelas criaturas que estão vendo a civilização desde a latrina, desde o esgoto, e tem uma visão extremamente egoísta, megalomaníaca, nociva, pérfida da realidade e da sociedade. E ele escreve um livro nessa linha, e as pessoas diziam para ele, dizem ainda, esse não é um livro católico. Ele disse, sim, mas o que você quer dizer com isso? O que deve ser um livro cristão? Um livro que tenha lições de moral? Porque a vida cristã não é isso. Quantas vezes nós mesmos encontramos dilemas morais em nossas vidas, zonas cinzentas, certo? Como cristãos, estamos enraizados em Cristo, mas encontramos zonas cinzentas. Então, é muito mais interessante pensarmos em autores que já fizeram isso, que estão aí para dar-nos os exemplos. Por exemplo, Tarkovsky, que é um dos meus diretores preferidos. Se você assistir, por exemplo, ao Stalker, o filme dele, você verá ali que é realmente uma visão muito sombria, digamos, sobre como as pessoas podem abusar do sagrado, certo? Ou o próprio Dostoiévski. Se você ler Crime e Castigo, você verá um sujeito que, julgando-se excepcional, julgando-se acima da moralidade e da própria sociedade, mata uma velha e sua irmã. Então, eu acho que a questão é essa. O que deve ser a arte cristã? É uma arte propagandística? Creio que não. Basicamente, eu creio que não. E você nem precisa ir muito longe, né? O Tolkien, que é um autor popular, já estou terminando, finishing. O que é um autor popular, e, precisamente, O Senhor dos Anéis, que se não leram, eu acredito que a maior parte das pessoas aqui assistiram ao filme. Se não assistiram, fica aí a lição de casa, né? Aproveitar o final de semana para assistir a trilogia. Quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, pessoas secularizadas diziam que era um livro muito cristão, um livro
digamos assim, ostensivamente cristão. E criticavam, digamos, essa excessividade cristã. Ao passo que cristãos diziam que era um livro muito pagão, muito paganizado. Então, ou seja, não vou dizer que essa é o melhor dos mundos possíveis, nem a melhor posição, mas eu creio que tanto um lado quanto o outro não entenderam, de fato, o que Tolkien estava fazendo, não entenderam qual que é o papel da arte. Eu creio que a arte, vou citar um autor aqui que, talvez, o James Smith, eu gosto dele, tá? Me apedrejem lá fora, por favor, mas a arte é uma tentativa também de esquadrinhar a criação. Há um provérbio que diz que a glória de Deus, não é? Estou parafraseando, a glória de Deus é criar este mundo pleno de mistérios, né? E a glória dos reis é esquadrinhá-lo, é investigar este mundo. Então, a arte faz parte dessa glória régia, dessa glória real, que é esquadrinhar a criação, nos seus momentos mais refulgentes, mais gloriosos, mas também nos seus momentos talvez mais sombrios. Agora, obviamente, o que vai mudar é o ângulo, não o objeto que você analisa, porque você pode analisar o mal a partir de uma perspectiva cristã. Então, o objeto é o mesmo, mas o que muda, o que define o cristianismo, talvez, de um autor, de uma autora, né, de um artista, é o ângulo pelo qual ele analisa esse objeto. Então, basicamente, creio que é mais um esforço que temos de levar a cabo aqui no Brasil, e, claro, né, sempre orando para que Deus nos dê sabedoria para fazer isso. Wow, that's an absolutely beautiful explanation of what it means to follow Christ amidst the beauty of the arts, the mystery of the arts, the grotesqueness and horror of the arts. I have 3 little boys, and I will never let them go to the movies with you. My friends, would you all please thank our panelists this night? Thank you all for your thoughtful engagement, and I think you have done a wonderful job of giving us a small picture of what we are about to explore tomorrow and the next day. If I might, we have a number of scholars here in the room from around the world, and each of them are going to be presenting papers tomorrow, and we're going to have a number of plenary sections the next day. And I wonder if those of you from the continent of Europe, would you please stand briefly? Here we go. We have a number of scholars from Europe here joining us. All right, down, and then, yeah. And then now for the scholars from North America, the United States and Canada, would you also please stand? Yeah. Yeah, wonderful, wonderful. Yes, and I believe we might also have someone from Taiwan here, China. Do we have someone from China? Miss Agnes Chu? There she is. Yes, okay, wonderful. We have scholars here who are working on Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd, and many other amazing discussions we're going to have on the arts, on Islam, on faith and business and economics, philosophy and theology. But all of these are Christians who are wrestling with these questions of what does it mean to be faithful to our Lord and Savior Jesus Christ in a complex world that is dynamic. And I want to invite each one of you to join in these papers and these discussions. And so I thank you all for coming. I also want to ask our friend Ednardo to come out to give us a couple of final instructions. Alô, oi. Eu imagino que todos vocês estão se deleitando e curtindo muito esse momento. Nós estávamos aguardando, ansiosos, como mencionei desde o início. Há mais de um ano a gente tem trabalhado e um dos principais movimentos que nós procuramos fazer foi incluir
no espectro da fé cristã, especialmente calvinista e neocalvinista, diferentes vozes, diferentes perspectivas, com muito respeito e um espaço de diálogo incrível. Eu acredito que você concorda comigo que essa primeira noite já foi muito rica, riquíssima mesmo, e a gente quer celebrar, né? Se você está inscrito em nossa conferência, eu gostaria de convidar você a se dirigir ao pátio do colégio, aqui à sua direita e à minha esquerda. Nós teremos uma recepção, e eu gostaria de lembrar você que, assim que você curtir um pouco da recepção, você também pode dar a volta até o prédio 20, tanto por aqui quanto pelo outro lado, e conhecer as editoras, as organizações que já estão conosco. São muitas, e você tem a oportunidade ali de conhecer obras, autores, e todos os nossos coffee breaks de quinta e de sexta-feira serão no prédio 20 e não mais aqui. Se você apenas nos visitou para esta primeira noite de palestra pública e aberta, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha curtido. Se você tem o seu programa, eu só gostaria de destacar algo bem importante do dia de amanhã, a parte da manhã. Talvez nós tivemos um pouquinho de falha de comunicação e peço sua paciência sobre isso, mas eu convido a todos vocês, brasileiros e também os estrangeiros, é claro, a usarem a tradução simultânea, se você não consegue fazer o trânsito das duas línguas, porque mesmo com palestras em português, nós teremos mais uma amanhã de manhã em português, mas o painel de perguntas e respostas será um mix ali, mas especialmente em inglês. Então é bom que você mantenha, você deixe seu documento, mantenha com você, utilize, assim você pode tirar o melhor proveito dessa conferência. Eu gostaria de orar e, por favor, vamos celebrar. Você pode fechar os seus olhos junto comigo? Ednardo, desculpe, não quero atrapalhar a oração, mas eu gostaria de aproveitar e estender o convite, principalmente aos que não são de São Paulo e não conhecem ainda o Mackenzie, a conhecer esse maravilhoso campus que nós temos aqui. Há alguns edifícios aqui que são absolutamente históricos, inclusive esse número 20, que é a primeira quadra coberta que foi construída na América Latina. E é um prédio preservado, assim como o edifício número 1, que é o nosso Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Existe uma exposição que fala dos 150 anos do Mackenzie e, enfim, vale muito a pena, nos intervalos das programações, conhecer, e todos são muito bem-vindos. Em nome da Chancelaria do Mackenzie, eu estendo esse convite a todos. Obrigado, querido. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, sua bondade em prover para todos nós, debaixo da tua poderosa mão, esse tempo aqui tão especial. Somente por causa de Cristo, pela graça do Senhor, que nós podemos aqui ter tanta interação, tanta alegria, tanta troca. São tantas disciplinas diferentes, mas o Senhor Jesus Cristo nos une nessa reflexão. E nós pedimos o teu auxílio para sermos hospitaleiros intelectualmente, sermos curiosos em relação ao cosmos e continuarmos avançando para as obras que o Senhor preparou para nós, enquanto aguardamos o nosso encontro contigo e novos céus e nova terra. Obrigado por toda a providência, a recepção, tempo agora junto, editoras, e pedimos juntos o cuidado do Senhor sobre o nosso trânsito aqui em São Paulo, para o hotel, para casa, enfim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.